A lobotomia hoje é considerado um procedimento cirúrgico totalmente ultrapassado, mas num passado muito recente foi um procedimento cirúrgico muito indicado, né? As primeiras lobotomias elas foram realizadas no final do século XIX, então ali entre 1890 e 1895, mas elas foram procedimentos muito pouco utilizados até, na verdade, meados da década de 30. Em 1930, um neurocirurgião português chamado professor Egas Muniz, ele descobriu que se você seccionasse, se você separasse as fibras que conectavam o tálamo ao córtex frontal, principalmente as porções mais anteriores do córtex frontal, isso levava a alterações comportamentais, principalmente diminuindo sintomas psicóticos, diminuía comportamentos agressivos, diminuía comportamentos violentos e diminuía também comportamentos autoflagelatórios. Percebam, pessoal, que a gente está falando de uma época em que praticamente não haviam medicamentos, né? Nós estamos falando da década de 30, né? Os medicamentos eles começam a surgir com muita força a partir ali da década de 40, 50, onde a gente começa a observar as primeiras substâncias antipsicóticas mais efetivas como moduladoras de comportamento. Mas a verdade é que esse procedimento observado pelo professor Egas Muniz, ele se torna muito pouco utilizado até a década de 50, quando um outro neurocirurgião, esse americano, chamado professor Walter Freeman, ele populariza a lobotomia. E como ele populariza a lobotomia? Fazendo com que a lobotomia pudesse ser realizada mesmo fora de centro cirúrgico. Exatamente isso. Então, ele desenvolve uma técnica que ficou conhecida como lobotomia transorbitária, em que, com anestesia local, ele posicionava uma ferramenta por cima dos olhos do indivíduo. Essa ferramenta era um picador de gelo, era exatamente a ferramenta, assim, um picador de gelo. Então, ele posicionava essa ferramenta acima dos olhos do indivíduo e ele fazia um movimento de lateralização, assim, como se fosse um limpador de para-brisas, como se fosse esse movimento aqui. E isso provocava ruptura de fibras do lobo frontal e, de uma forma indireta, uma desconexão entre as próprias fibras do córtex frontal e do lobo frontal com o tálamo. E isso realmente tinha impacto sobre o comportamento. Agora, evidentemente, nós estamos falando de um procedimento que ele não era guiado por nenhum instrumento, né? Então, é claro que naquela época não havia neuronavegação, é claro que naquela época não havia uma ressonância que pudesse ser realizada para você realmente perceber o que você estava fazendo ali do ponto de vista cirúrgico. Então, haviam casos de melhora, mas haviam muitos casos em que o procedimento não tinha eficácia nenhuma, haviam casos de sequela, isso era muito frequente, e haviam casos de óbito, né? Claro que conforme os anos foram passando, com o surgimento dos fármacos, né? Então você veja ali nas décadas de 40, 50, é quando começam a surgir os fármacos antiepiléticos, os primeiros antipsicóticos, a gente passa a entender muito mais sobre anestesia. Esse tipo de procedimento muito rudimentar, ele foi caindo em desuso, né? Então, hoje em dia, esse procedimento chamado lobotomia, ele é considerado um procedimento totalmente arcaico, não há indicação para esse tipo de procedimento hoje em dia, haja vista toda a quantidade de medicamentos, a qualidade dos medicamentos que a gente tem hoje e outros procedimentos cirúrgicos muito menos invasivos, muito mais seguros.